Olá, eu sou a professora Camila Peixoto, você está no canal Gotas de Química e hoje a gente volta com o nosso quadro Perfil, onde vemos a biografia e conhecemos um pouco mais da vida de químicos, homens e mulheres que mudaram a história da ciência. Falamos sobre dois alquimistas, Nicolau Flamel e Paracelsus, e agora a gente vai entrar numa ordem cronológica, tá? À medida que os químicos vão nascendo, a gente vai falando sobre eles e hoje nós vamos falar sobre um homem que apareceu ali bem na transição entre a alquimia e a química e você certamente já estudou uma das teorias dele na escola ou na universidade. Hoje vamos falar sobre Robert Boyle. Robert Boyle nasceu em 25 de janeiro de 1627 na cidade de Lismore, na Irlanda. Ele era filho de uma família bem abastada, o seu pai era bem rico e aí ele teve desde pequeno uma educação primorosa, né? Para você ter ideia, ele estudou entre os 8 e 12 anos de idade no Eton College, uma escola muito tradicional que foi inaugurada ali em 1440, se eu não me engano. Deixa eu checar aqui. Isso. Ela foi fundada em 1440 e servia para atender ali aos garotos, né, que faziam parte da aristocracia britânica. Esse colégio existe até hoje, é um dos mais famosos na Inglaterra. E para que você tenha uma noção aí de quem já estudou nessa escola, a gente tem aí os príncipes Harry e William, se bem que o Harry não é mais príncipe, né? Enfim, príncipes Harry e William, e também o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, David Cameron, e o atual primeiro-ministro Boris Johnson também estudaram nessa escola. Aos 12 anos, então, ele sai do Eton College e vai fazer uma Eurotrip, né? Vai passar aí uma temporada de 5 anos na Europa, junto com um tutor, e eles têm alguns pontos de parada. Então ele primeiro passa 2 anos em Florença, na Itália, onde conhece ali Galileu Galilei. Acompanha os últimos anos de vida de Galileu Galilei, aprende muitas coisas com ele. Depois eles seguem para a França. E na França ele tem contato com um matemático muito famoso na época, hoje também, né, que é o Pierre Gassendi. E lá ele também aprende outras técnicas junto com o Pierre. E ele volta para a Inglaterra e começa a colocar assim, a mão na massa, né? Colocar todos aqueles conhecimentos que ele adquiriu na prática. E aí vem um detalhe bem interessante, ele recebia uma mesada bem gorda do pai dele, o que permitia que ele pudesse se dedicar somente aos seus estudos e às suas pesquisas. Ele recebia por ano em torno de 3.000 libras da época, o que hoje equivale a 8 milhões de reais por ano. Aí dá para viver bem, né? Dá para viver só de pesquisa, né? Igualzinho aqui no Brasil, né? Agora, manifestos à parte, né? O fato dele ter voltado para a Inglaterra naquele exato período foi muito importante, porque a Inglaterra estava passando por algumas mudanças. A alquimia estava sendo deixada para trás e um novo método, uma nova maneira de ver o mundo, de pensar o mundo, estava sendo adotada, que era um método proposto por Francis Bacon. Agora a gente iria fazer experimentação e não somente argumentações filosóficas como eram feitas até então. E foi exatamente isso que o Robert fez. Ele é conhecido como o primeiro cientista a registrar detalhadamente cada resultado que ele obtinha dentro de um laboratório, né? Então ele fazia suas experimentações, anotava, formulava hipóteses, procurava explicar aquilo que ele estava vendo experimentalmente. E no meio daquele apego, né, ao método científico, no ano de 1644, Boyle mudou-se para a cidade de Oxford e lá aconteceu uma coisa interessante. Ele conheceu um grupo de jovens que faziam reuniões secretas, né, para discutir ciência. É meio que uma irmandade. E aí ele ingressou nesse grupo e passou ali a reunir-se com eles, e isso perdurou durante muitos anos e daqui a pouquinho eu volto com essa informação de novo. Em 1661 surge então o divisor de águas na vida de Robert Boyle, é quando ele publica o seu primeiro livro, The Skeptic Chemist, que significa o químico cético.
Nesse livro, Boyle critica as concepções alquimistas e ele vai por outros caminhos, né? Lembra que ele ficou muito apegado ao método científico e agora ele vai retomar algumas ideias de muito antigamente, como a teoria atômica. Ele também explica, né, o conceito de elemento químico e uma coisa bem interessante, ele combate veementemente a teoria dos 4 elementos de Aristóteles, que até então era aceita na época. Essa teoria, para você ter ideia, eu vou mostrar aqui um diagrama. Então, segundo Aristóteles, tudo que existia na Terra, no planeta, enfim, no universo, era formado a partir de 4 elementos: água, terra, ar e fogo. Cada elemento tinha princípios, né, propriedades que poderiam ser transferidas, né, de um para o outro durante as transformações, enquanto eles formavam, né, esses elementos se combinavam para formar tudo o que existe. E o Boyle, ele fala, né, que de acordo com o conceito de elemento químico que ele traz, seria impossível que aqueles elementos de Aristóteles e aqueles princípios fossem de fato elementos químicos. Inclusive, é pela primeira vez nesse livro que a palavra alquimia, no caso aí em inglês, alchemy, ele retira, né, o prefixo al dessa palavra e passa a usar apenas chemistry, e a partir daí não existe mais alquimia, somente química. E a forma como ele escreve o livro é bem interessante. Ele faz uso, né, de um diálogo entre 3 personagens. Um que defende as teorias de Aristóteles, um que defende as teorias do alquimista Paracelso, que inclusive, parênteses, eu já fiz um vídeo sobre o perfil de Paracelso, vou deixar linkado aqui em algum lugar, que você pode acessar depois e assistir também. Então, retomando, eu tenho um defensor de Aristóteles, um defensor de Paracelso e um químico cético que fica questionando esses 2 defensores. E o Boyle, né, obviamente, como autor, ele se apropria desse químico cético. A obra, então, conclui com a defesa da teoria atômica proposta por Pierre Gassendi, com quem ele havia se encontrado na sua viagem para a Europa, né, anos antes, e também ele defende aí o método científico. Agora, se você prestou minimamente atenção nas suas aulas de química na escola ou na universidade, você vai se lembrar de uma lei, uma teoria. O principal objeto de estudo do Boyle eram os gases. E aí, um ano depois de ele ter lançado o livro O Químico Cético, ele propôs uma lei, uma teoria que é conhecida, que a gente estuda como a lei de Boyle. Essa lei, matematicamente, é descrita como P vezes V igual a constante. Você já viu em algum lugar, né? O que isso quer dizer? Que durante uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante, a pressão e o volume serão inversamente proporcionais. Esse aí é o comportamento dos gases segundo o estudo feito por Boyle, e essa lei a gente estuda até os dias de hoje. E a versão original dessa lei foi então publicada em 1662 no livro New Experiments, traduzindo Novos Experimentos. Além de fazer muitos experimentos, propor teorias, Boyle adorava escrever. E 2 anos depois do lançamento de New Experiments, ele publicou um 3º livro chamado Experiments and Considerations Touching Colors, Experiências e Considerações a respeito das cores, e nesse livro ele relatou pela primeira vez o uso de indicadores químicos. Lembra daquelas reações de neutralização que a gente faz, de pH, que coloca lá fenolftaleína e ela fica rosinha ou fica incolor, enfim. Então, a primeira vez que os indicadores químicos foram descritos foi nesse livro escrito por Robert Boyle. Vocês lembram que ele, muitos anos antes, em 1644, ingressou numa sociedade secreta de jovens? Então, essa sociedade perdurou e ela foi descoberta. Em 1663, ela recebeu o apoio do rei Carlos II e tornou-se o que nós conhecemos hoje, a instituição que a gente conhece hoje como Royal Society, uma sociedade, uma comunidade científica muito respeitada que funciona em pleno 2020. Robert Boyle faleceu em 1691 na cidade de Londres com 64 anos. Um ano após a sua morte, foi lançado um livro póstumo chamado A História Geral do Ar. E até os nossos dias, os seus estudos servem como base para
muitas pesquisas científicas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos e eu te vejo no próximo perfil. Tchau!